nossa, mas aconteceu isso. Aí vocês vão entender que em algum momento foi porque você desejou, você quis, né? Então, o nosso campo vai estar muito ativo para materialização. A gente precisa estar bastante consciente daquilo que a gente está querendo, o que a gente está pensando e o que a gente está falando. Porque a gente vai materializar de todas as formas. O que eu quero, o que eu penso e o que eu falo. Então, a gente vai falar, nossa, será que aconteceu isso porque eu falei? Ou será que eu já tinha captado? Não, aconteceu porque você projetou num campo de facilidade de materialização e aquilo foi materializado. Só que nossos pensamentos, eles não estão em padrões bons. A gente fica pensando em besteira. Ai, meu Deus, por que meu marido emagreceu? Será que é doença? Então, a gente fica com um campo de materialização ativo, materializando o medo. Por isso que aqui a gente, toda quarta-feira, precisa fazer o processo de liberação, de limpeza dos nossos medos. A gente não pode dar poder para o medo e materializar o medo, né? Então, é muito importante a gente perceber que veio uma sensação, um medo de algo, quarta-feira é dia de trabalhar isso. Porque eu não posso sentir medo. Medo não é uma sensação que a gente tem que ficar sentindo constantemente. Medo é a energia contrária ao amor. A gente precisa sentir medo quando existe perigo, de fato, né? Então, a gente tem que limpar todas as distorções que nos levam a sentir medo. Porque não é pra gente ficar no mundo sentindo medo. O medo é uma sinalização maravilhosa, mas somente quando realmente existe um risco, né? Então, é bem importante a gente não dar poder para o medo, e quando a gente perceber que os medos estão apontando, medo de não ter dinheiro, medo de não pagar a conta, medo de estar com doença, medo de me separar, medo de mudar de casa, a gente precisa colocar esses medos na cura energética, para a gente não ficar materializando os nossos medos, para a gente parar de materializar o que a gente não quer e focar somente naquilo que a gente quer. Então aí as pessoas estão compartilhando que elas não queriam utensílios e estava pensando em doar, e aí depois começou a aparecer interessados em doação. Se a gente estiver observando bem, a gente vai ver que tudo a gente está materializando. Eu tenho medo todo dia sem um porquê. Então, isso que a gente tem que limpar. Para isso a gente tem a cura energética durante toda a formação. Porque paralelamente a gente vai trabalhando liberações e materializações. Liberação e materialização. Porque isso tem que andar junto. A gente tem que ressignificar, a gente tem que liberar e a gente tem que materializar. Então, as três coisas precisam caminhar junto. Perceber quais são os valores que eu estou dando, significados que eu estou dando, né? Liberar o que não serve, deixar ir, e atrair aquilo que a gente quer, materializar aquilo que a gente quer viver. Esse é o processo da cura energética. Por que a cura energética ela é desafiadora? Por que a gente precisa de 4 anos? Porque ela realmente é muito poderosa, né? A gente acaba tendo condições de curar em níveis que outras técnicas não nos permitem acessar, mas a gente precisa estar apto para isso. Como terapeuta, a gente tem que ter bastante conhecimento para poder ser terapeuta de cura energética. É diferente da gente aprender o Magnify Healing, a Diksha, o Reiki, né, o Theta Healing, porque são técnicas que a gente aplica ali, a energia, mas a gente não está tendo que entender esse paciente, esse cliente nosso, e ajudar ele a ir para uma direção assertiva. E para fazer isso sem adquirir karmas, sem que a gente se envolva no processo
e acabe tendo karmas com isso, é muito delicado. A gente tem que ter um super conhecimento. E o conhecimento vem do autoconhecimento, do nosso processo de se curar. Mas a gente tem uma ferramenta super eficiente, gente. Vocês viram que eu postei meus exames. Eu tô com hormônio de 15 a 25 anos. Eu tenho 46 anos. É muito eficiente, né? O meu corpo é todo musculoso. A minha testo é 7, é super baixa. Eu não consumo proteína animal. Então, assim, o que é isso? São as células ouvindo. Independente do que eu como, independente de como estão os meus índices, que os médicos acreditam que é a testo que ajuda a você ter mais músculo, ou a proteína que forma músculo. Eu estou formando músculo, não tenho flacidez. Estou com 46 anos com hormônio de 25, de 15, de 16. Então, assim, é porque funciona. É por isso que a gente está aqui. Só que não funciona enquanto a gente não faz todo o processo. O processo é gradativo, a gente tem que fazer o processo, a gente tem que agarrar esse processo, né? Vocês são a primeira turma que estão sendo formados justamente para poder trabalhar com isso. E vai fazer uma grande diferença na vida de vocês. Então, a gente tem condições de se curar e materializar. Então, é um trabalho muito maravilhoso para que a gente possa dar esse salto, que a gente saia daquela condição limitada, né, que a humanidade está hoje. Então, realmente, ter capacidade de se autocurar, ter autonomia, ter independência, ter liberdade. Então, a gente está trabalhando de forma muito profunda tudo isso. Trabalhando o corpo, trabalhando todas as emoções, trabalhando todas as vibrações. Estamos realmente nos tornando poderosos. Só que para isso a gente tem que ter muita humildade, muito cuidado, muita atenção. E a gente tem que agarrar o processo. Não adianta vocês pularem etapa. À noite eu preciso olhar o que foi o meu dia. Eu preciso tomar consciência dos meus pensamentos. Eu preciso entender que eu estou materializando tudo. Então eu passo a ser muito responsável por tudo que eu penso, por todas as palavras que eu estou liberando agora, né, no universo, tudo que eu estou falando, tudo que eu estou fazendo, porque é diferente, mudou. Não é mais aquele lugar de embotamento. E eu tenho que liberar as distorções para não materializar as distorções, não materializar os meus medos. Então, compartilhei com vocês como está o meu útero. Ele é totalmente livre de qualquer agressão que possa ter lá. Ele é totalmente rosa, ele é totalmente um útero novo para alguém que tem 4 filhos, né? Então, assim, a gente tem que entender que a gente está com as condições de se curar, sim. Só que o que não me deixa curar? Materializar o medo. Acreditar que a doença existe, né? Então, eu continuo afirmando isso. Então, a gente tem que agarrar o processo e agarrar o processo. Senão, a gente não vai para a direção que tem que ser, né? A direção que a gente tem que ir. E assim, não dá mais para a gente ficar tendo essas atitudes infantis, gente. A gente tem que crescer. Precisamos adquirir maturidade. Não dá. Então, ontem eu falei com vocês da mensagem que eu recebi. É o que a pessoa sentiu. E óbvio, é maravilhoso vocês me passarem as coisas que vocês estão sentindo. Mas a gente tem que mudar isso. Não dá para eu começar a achar que comigo foi diferente, então eu sou uma pobre coitada, porque a Nô ouviu o grupo inteiro, e quando eu não fui ouvida, porque ela não ouviu as pessoas do grupo. Não dá pra gente ficar nesse lugar infantil, a gente tem que crescer, né? A gente tem que se tornar poderosos, aqueles que realmente estão empoderados. Não dá pra gente ficar em dependência. Eu não consigo me separar, eu nem amo mais o meu marido, mas eu não consigo me separar. Não dá, a gente não é mais criança, a gente tem que se empoderar da nossa vida.
e fazer as mudanças que a gente precisa fazer. É assumir a coragem de mudar, é escolher mudar. Então a gente tem que dar uns passos em direção à mudança. A gente falou da equipe, todos os dias eles estão só recebendo situações que são super desafiadoras, mas eles são obrigados a crescer. Não dá para ficar nesse lugar infantil. Então, a gente tem que refletir e tem que querer, porque querer é muito importante, né? O que a gente está vendo é um monte de mulher de 40 anos que parece menina de 10. Nem a Maria tem esses comportamentos. A Maria, a gente foi falar com ela e eu falei assim, filha, quais são as suas vergonhas? Né? Você tem vergonha do quê? Como que ela falou, mãe? Vergonha? Do quê? Tipo assim, pra que sentir vergonha? Por que sentir vergonha, mãe? Eu falei, Ela fica até irritada. Vergonha? Mas pra que sentir vergonha? Por que sentir vergonha? Eu não tenho vergonha. Então, assim, a gente tem que começar a criar filhos livres. A partir do momento que a gente vai se libertando, a gente vai parando de colocar esses códigos, né? Que vão destruindo a capacidade do ser humano de ser livre, de ser autônomo, de ser independente, de ser capaz de assumir a sua vida. Então é muito importante a gente olhar tudo isso, porque a gente é responsável também por aquilo que a gente está deixando no planeta, né? Nós somos a mudança. Somos mesmo os 144 mil seres que vieram transformar o corpo e que vieram trazer a nova consciência. Então a gente não está aqui por acaso, a gente está fazendo isso. E o nosso compromisso de sustentar a nova forma do vibrar, ele é grande para o nosso espírito. Essa é a nossa missão, nosso propósito. Cada vez que eu mudo alguma coisa em mim, eu sustento uma força de mudança no planeta. Eu ajudo os novos que estão chegando a conseguirem se libertar desse lugar. Então isso é muito importante para o nosso espírito. Então a gente precisa assumir, né, o processo, porque ele não é só nosso. É um processo que a gente está fazendo por toda a humanidade, por Gaia, pela nova consciência, para os novos seres. É muito grande. E a gente não está aqui por acaso, a gente está aqui porque nós somos esses agentes de transformação. Somos, senão não estaríamos aqui, sendo amparados e tendo as condições, porque a grande maioria não tem condição nem de pensar sobre isso, nem de começar a tentar entender isso. Então, a gente é privilegiado porque conquistamos isso, porque somos merecedores disso, mas a gente é aquele número de pessoas que vieram com consciência para transformar um todo. Então é importante que a gente está fazendo, não só por nós. Né? Da mesma forma que a gente já tem um processo acelerado, porque isso aqui já está sendo um super salto, né? Porque às vezes tem pessoas que passam a vida inteira, vidas e vidas, e não conseguem. Então só da gente estar conseguindo esse nível de cura que vocês todos relataram, né? Todo grupo que a gente pergunta, e ontem a gente falou com vocês, e muitas coisas que a gente já vem, sei lá, quanto tempo que a gente está fazendo o trabalho. Quem está fazendo há mais tempo que está com a gente desde o primeiro pacote está o quê? Há 2 anos e meio. É muito pouco se pensar que a gente está há 40 anos, 35 anos, mesmo os mais novinhos, 20 anos, que só em 2 anos a gente já fez tudo que a gente fez, 2 anos e meio, 1 ano e meio, tem gente que está só 1 ano, né? Tem gente que entrou na formação agora. Então a gente também não pode deixar que as coisas que vão acontecer, que vão aparecer, que são resultados, muitas vezes de karmas, resultados ainda dessas escolhas que vão acontecer, que na verdade não é que não está funcionando, pelo contrário, está funcionando muito bem, porque isso também faz parte do processo, que justamente vai aparecer agora, porque a gente está com um campo de
facilidade para passar e com estrutura também para passar pelos desafios que podem aparecer no nosso corpo nesse meio do caminho. Só que a gente, nesse lugar que a gente também está ativando esse potencial de materialização, a gente não pode se permitir cocriar o antigo. Ai meu Deus, apareceu um negócio aqui, é muito grave, eu acho que eu vou morrer. Não, a gente também tem que mudar essa forma de ver e de passar por esses desafios, que pode ser que aconteça. E se Deus quiser vai acontecer, porque é a própria liberação e a cura. Que a gente tem que lembrar que a gente não estava alinhado até então. E a gente ainda está se alinhando, a gente ainda está passando por situações, né, altos e baixos, cai, tem coisa que é difícil. Então, a gente tem que ter essa paciência, mas não permitir que essa nossa mente ainda duvide ou entre com essa interferência no nosso próprio processo. E a gente tem que usar todos os recursos. Todos os recursos são todos os recursos. A gente tem que usar a medicina, a gente tem que fazer os exames, a gente tem que se alimentar, a gente tem que dormir, a gente tem que fazer os exercícios, tem que fazer a cura energética, a gente tem que usar todos os recursos. O nosso compromisso tem que ser pela nossa saúde, gente, para atingir o nosso potencial. E tudo aquilo que a gente tem de recurso são recursos para que a gente possa utilizar, né? A gente não tem que fazer separação, tem que ser integrativo, a gente tem que integrar. Hoje a gente tem muito médico com muita consciência, muito médico que está fazendo uma medicina integrativa, que está estudando, que está se empenhando, que está trazendo o melhor para que a gente possa ter facilidade. A gente tem que também buscar o caminho de facilidade, de coisas que possam tornar mais simples o processo, né? Então, eu faço exame a cada 3 meses porque é quase como se isso me propiciasse uma experiência científica, porque é uma comprovação científica para mim. Cada resultado que eu consigo ver nos exames, aquilo que eu vejo que não funcionou, aquilo que eu vejo que funciona, é um processo científico. E é através da medicina, porque eu preciso olhar. E é a medicina que me ajuda a ver, né? Então, é muito importante a gente entender isso, porque cada vez que você vê um resultado palpável, você fala, não, exatamente, está funcionando. Porque a gente não pode subestimar. É óbvio que a gente entra na dúvida. Eu mesma. Estou fazendo tudo isso, mas será? Mas será que o resultado está sendo esse que eu estou sentindo? Né? Eu não vou numa fé cega. Eu vou para um caminho de constatação de que aquilo que eu estou sentindo é ou não é. E assim eu vou entendendo, conhecendo, sabendo, né? Firmando isso. Agora, óbvio, eu vim com um DNA totalmente cagado, mas assim, cagado mesmo. Então, o processo, ele não foi imediato, ele foi lento, ele é lento, mas o compromisso está firmado internamente. É total, né? É total. Então, eu tive câncer, né? Porque eu tenho um DNA que propicia câncer pra caramba, minha família inteira, pai e mãe, avós. Então, a gente tem uma tendência para câncer muito grande. Eu tenho um monte de processo. Isso não significa que o que eu fiz aqui, nesta vida, não funcionou. Muito pelo contrário, era para eu nem estar viva. Então, funcionou sim. E está funcionando muito. Mas o fato das doenças se manifestarem não significa que o trabalho não está funcionando. Significa que a gente está podendo olhar, está podendo liberar e curar. E mudar uma série de coisas que a gente tem, que a gente já carrega, que a gente já traz quando encarna, né? Então, a forma como eu fui negligente com o meu corpo impacta o meu corpo. E por que eu mostrei para vocês como está o útero? Porque a gente tem que entender que todas essas ações, essa forma de fazer sexo, essa promiscuidade, essa prostituição entre maridos, né, esposas e casamentos e situações impactam
geram um registro, deixam um registro. Eu mostrei o que a médica, ela mostrou de como estão os úteros, né? O tipo de impacto que está tendo. Então, assim, a coisa mais rara é ver um útero saudável. Por quê? Porque como a gente está lidando com a nossa sexualidade, a gente está colocando amor no ato sexual, o que a gente está fazendo com a nossa saúde em relação a isso? Isso tudo é muito sério. É uma escolha que a gente tem que fazer. A gente não pode mais entrar nesse lugar de se agredir, de se abusar, de se ferir, porque nós estamos sendo os nossos próprios abusadores, né? Então a gente tem que parar o processo que não serve mais, que agride, que gera doença, e começar a curar aquilo que ficou impactado, porque ficou. E leva tempo, leva bastante tempo, até você conseguir curar este útero e realmente liberar tudo que precisa ser liberado, até você conseguir curar cada coisinha do seu corpo. Vai levar tempo, porque a gente vem agredindo há muito tempo, mas nós precisamos assumir esse compromisso com a gente mesmo, de amor, de alto amor, de olhar para você e realmente estar assumindo que você quer o melhor para você e que não é a responsabilidade do outro, é sua, somente sua. É você que pode dar, entregar esse amor para você, mais ninguém. Então a gente tem que olhar, tudo que a gente tem feito está refletido no nosso corpo, na nossa saúde, na nossa forma, na nossa aparência. Tudo isso é significativo, né? Então, parar o que não serve mais, parar o processo da doença, parar de ter ações que adoecem e seguir com novas ações. Assim que a gente tem que usar a cura energética. Querem estar nos meus destaques, eu deixei lá como rotina. Depois eu vou tirar, mas eu deixei para vocês mesmos poderem acompanhar, porque é uma coisa importante da gente ir vendo também os resultados, né? E assim, é importante dizer que esse resultado não foi imediato. Eu estou trabalhando há muito tempo, bem comprometida mesmo. Então a gente chega no resultado, sim, mas ele não é imediato. Então, eu fiz a cura energética e não entendo porque eu não me curei. Cara, você fez uma cura energética. Tá explicado. Entendeu? O processo, ele não é assim. Não é só a cura energética, é tudo que eu faço que também é cura energética. É a mudança de hábitos, de ações que também é a cura energética. Se a cura energética não te colocar no lugar de mudar as suas ações, você tem que fazer mais cura energética, porque é um todo, né? É um todo. A cura energética é um todo. Então, a gente vai tratar, vai curar com amorosidade. Não adianta ficar na culpa, se amaldiçoando. Tipo, eu não sei quando eu criei o câncer, eu criei. Talvez não tenha sido nessa realidade, talvez tenha sido nessa realidade. Mas não importa, agora vamos resolver aquilo que a gente criou, tratando, cuidando, mudando, né? Que é muito importante. Por acaso não foi. Coitada da Nô, tão boazinha, né? Isso é importante também de falar. Toda vez eu falo que eu não sou Deus. E vocês, essa parte da fala de que eu sou uma pessoa exatamente como vocês, sinto tudo igual, né? Também minto, também tenho todas as emoções. Vocês deixam desse tamanho assim, ó. E isso é um problema, porque vocês querem endeusar o mestre e o professor. Isso é um problema para mim. E eu não quero que vocês façam isso.
Por quê? Porque o mestre, ele tem que ser admirado pela persistência, pelo estudo, pela resiliência, pela sustentação da prática. Mas não como um Deus, porque ele é um ser humano encarnado. Então, todos os seres humanos encarnados estão na mesma condição. Só que o professor é aquele que realmente está trilhando o caminho, aquele que realmente está sustentando, e ele passa a ser alguém que pode te ensinar a trilhar o caminho. Mas ele não é nem melhor nem pior. Então, quando vocês começam a endeusar, isso é um problema. Então, a gente falou, a gente tem as nossas questões, a gente sai daqui também, eu falo um monte de coisa para ele que ele não gostaria. Ele fala, porra, eu queria que você fosse incrível, mas eu não sou incrível, né? Eu tenho um monte de coisa do processo. Então, a gente passou por isso recentemente. Eu falei, você não gostou de ouvir? Ele, não, né? Não é bom ouvir isso. Mas você tem que ser maduro, lidar com isso e caminhar junto. Porque dentro do relacionamento é assim, né? Ele também fala um monte de coisa que é difícil pra caramba ele falar sobre ele e ouvir sobre ele, e entender que ele está falando isso pra mim. Porque a gente tem que quebrar o lugar da mentira, a gente tem que quebrar o lugar, e a gente continua tendo mentiras, sustentando mentiras, porque é quase impossível. Por isso que foi ridículo. Chegou aqui, quem é que mente? 30% levantou o braço, gente. 70% ficou com o braço abaixado. Você acha que dá? 2 anos e meio fazendo cura energética, a pessoa tem a cara de pau de fazer isso, né? Então, pra gente ver como a gente resiste, mas a gente tá sempre num processo. Ou a gente mente pra gente mesmo, ou a gente sentiu coisas que não eram alinhadas, ou a gente tentou se defender. Nós temos um cérebro reptiliano. Quebrar isso é maior difícil. Achar, não conseguiu. Não, a Nô tá ralando, cara, porque é difícil pra caramba. A gente quer lutar, a gente quer sobreviver e a gente quer recompensa. Enquanto a gente não mudar essa estrutura, a gente vai continuar recebendo esses impulsos primitivos. A gente vai continuar acessando essas memórias filogenéticas. A gente ainda não alterou o nosso cérebro. A gente não saiu do cérebro reptiliano ainda. Eu estou trabalhando muito para isso. Então, tudo que eu vejo e consigo catar e perceber, eu vou lá e mudo. Mas eu faço cura energética. O Alan faz cura energética. Além da cura da quarta-feira, a gente faz outras. Para a gente continuar e conseguir sair desse lugar. Então, é um compromisso muito grande. Realmente você tem que querer, senão você não sai do lugar. Então, quantas vezes a gente não faz até 3 curas energéticas na semana? Porque, não, então vamos trabalhar isso. Foi visto, vamos trabalhar isso. E ele fala, puta, tem como a gente fazer já? Porque já vi, não quero ficar com isso até quarta-feira. Vamos trabalhar? Então, a gente só está propondo para vocês porque a gente faz. E a gente identifica como é a mudança disso, o que acontece. Então, a gente também está no processo, tá? E isso é bastante importante porque vocês vão se tornar professores e vocês vão se tornar terapeutas. E a gente nunca pode deixar o nosso paciente distorcer quem a gente é. O nosso processo, o que a gente está fazendo. Todo dia o Alan treina, faz cura dos movimentos. Todos os dias ele faz a cura dos movimentos. E mesmo nos dias que a gente está na correria, ele para um pouquinho lá e faz cura dos movimentos. Porque se ele parar, ele também vai perder o trabalho. Não tem como não perder, né? Então é isso.